Bom dia, pessoal. Na semana passada, a gente falou sobre o que é os fundamentos da matemática, sobre a importância de estudar os fundamentos da matemática, né, sobre como ia funcionar o nosso curso, né, porque o nosso curso é um curso de fundamentos da matemática para a ciência da computação, como o nosso curso ia funcionar, e aí apresentamos um vídeo mostrando algumas questões sérias, né, em termos lógicos, que surgem quando você busca uma abordagem rigorosa dos fundamentos da matemática. E também, por questões históricas e por questões importantes, falamos do artigo do Hilbert, né, de 1926, onde ele afirma que, através de uma sistematização lógica, com uma definição, uma conceituação do que seja uma demonstração matemática, qualquer problema matemático poderia ser resolvido, né? Então, isso tem importâncias históricas, e aí aparece a hipótese do contínuo como um exemplo de problema que não pode ser resolvido. Então, isso foi apresentado por questões históricas e também para vocês conhecerem esses problemas envolvidos nos fundamentos da matemática. Tá? Hoje, nessa semana agora, nessa segunda semana, a gente começa mesmo o conteúdo propriamente dito do curso, com questões, com conceitos que serão cobrados de vocês, né? Aquilo que foi falado na semana passada não vai ser cobrado em nenhuma avaliação, embora seja muito importante que vocês leiam, que vocês saibam aquilo, porque são coisas importantes, tá? Inclusive historicamente. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma descrição, começar a falar sobre conjuntos, tá? Numa abordagem ingênua. Tá? O que é uma abordagem ingênua? Não é uma abordagem boba, né? É uma abordagem que não é axiomática. Tá? A gente usa a palavra ingênua apenas para significar que a gente não está fazendo uma abordagem axiomática. Tá? Mas em algum momento do curso, mais para frente, a gente vai começar a discutir também questões de abordagem axiomática. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente começar a falar dos conjuntos, né? Revisar conceitos de conjuntos de uma forma ingênua, né? Com alguns conceitos que já eram conhecidos de vocês, mas que a gente vai discutir de maneira um pouco mais rigorosa e ingênua, no sentido de que não é axiomático, mas mesmo assim ele pode ser rigoroso, tá? E aí a gente vai, a partir do momento que a gente revisar os nossos conceitos que nós vamos usar, a gente vai começar a fazer nossas primeiras demonstrações, né? Lembrando que um dos principais objetivos do nosso curso é aprender a redigir demonstrações, saber redigir, escrever demonstrações, escrever um texto matemático. Pessoal, no meio da gravação, a minha conexão caiu e eu não percebi, e eu continuei falando, eu gravei toda a aula, e quando eu vi no final não tinha nada gravado, porque a conexão caiu e não percebi. Então vamos retomar aqui, pessoal, o que estava querendo falar, tá? Então a gente vai, nessa primeira semana, falar sobre conjuntos e subconjuntos, tá? Já iniciando o conteúdo do curso, né? Que na semana passada a gente falou de questões históricas, questões importantes para o curso, sobre o que é o Fundamentos da Matemática, mas não são questões que a gente vai cobrar em avaliações, né? Não é formalmente conteúdo do curso, mas era importante a gente discutir sobre o que é Fundamentos da Matemática, os problemas que existem ao se estudar os fundamentos da matemática e algumas questões históricas com aquele artigo do Hilbert, de 1926. Aqui, a gente está fazendo, nessa primeira aula, tá, uma descrição intuitiva ou ingênua dos conjuntos, certo? E essa palavra intuitiva ou ingênua, ela não é de nenhuma forma pejorativa, é simplesmente uma maneira de abordar, ou seja, uma maneira não axiomática. Tá? A gente ainda não vai começar, nessa primeira semana, fazer a abordagem axiomática da teoria de conjuntos, então a gente vai abordar de forma ingênua. Nessa abordagem ingênua ou intuitiva, a gente dá uma definição de conjuntos. A gente pode dizer o que é um conjunto no sentido matemático do termo. Tá? Quando a gente for a fazer a abordagem axiomática, a gente não define conjunto. Conjunto torna-se um elemento primitivo, um conceito primitivo da teoria, e não tem definição, assim como em geometria, né? Quando você faz uma abordagem axiomática da geometria euclidiana, ponto e reta
são conceitos primitivos que não têm definição. Simplesmente você aceita aquele conceito como algo pré-estabelecido. Tá? Por isso é um conceito primitivo. A mesma coisa ocorre com conjuntos. Tá? Um conjunto, na abordagem axiomática, é um conceito primitivo. Mas aqui a gente ainda está nessa abordagem ingênua e intuitiva, então a gente pode dizer o que é um conjunto. Tá? Então a gente diz aqui que um conjunto é uma coleção de elementos. Em relação a esses elementos, você pode afirmar com certeza, tá? Você não tem dúvida se ele pertence ou não pertence ao conjunto. Tá? Então essa frase aqui, X pertence ao conjunto, né, ou X elemento de um conjunto, para essa frase você pode associar um valor lógico bem definido, se vai ser 0 ou 1. Tá? Não existe dúvida em relação a qual é o valor lógico dessa frase. Se você for aplicar esse tipo de conceito, ou a noção de conjunto em situações da vida cotidiana, vão ter situações em que você não vai ter certeza se a frase é verdadeira ou falsa, ou seja, você não vai ter certeza se determinada entidade do teu dia a dia, se aquilo é conjunto, se aquilo pertence a um determinado conjunto ou não. Então, essa questão de você associar um valor lógico a essa frase, ele fica, não vai funcionar da mesma forma numa situação em que você está usando conceitos da vida cotidiana. Tá? Por isso que, para a gente, os elementos dos conjuntos vão ser sempre entidades matemáticas. Tá? Não vão ser elementos do dia a dia, porque aí a gente não vai ter certeza se ele pertence ou não ao conjunto. Por outro lado, a gente, por razões didáticas e pedagógicas, a gente acaba usando, tá, exemplos envolvendo pessoas, exemplos envolvendo alimentos na feira, né, frutas, o preço das frutas, ou outras situações do dia a dia, para dar exemplos de conjuntos. Mas isso é puramente por razões didáticas, não é uma razão formal, porque formalmente os conjuntos são formados de entidades matemáticas para que a gente possa associar um valor lógico a essa sentença aqui, X pertence a C. Tá? Aí a gente vai discutir mais para frente, né, o fato de que a sentença X pertence a C, ela não pode ser confundida com a sentença X está contido em C. Tá? Então, quando você fala que X é um elemento de C, é porque o C é um conjunto formado por elementos, né? O C é uma coleção de elementos, e X é um desses elementos. Quando a gente fala que X está contido em C, a gente usa isso aqui apenas para dizer que X é subconjunto de C, ou seja, todo elemento de X também é elemento de C. Então, a gente não pode confundir a relação de pertinência com a relação de inclusão. Tá? Isso a gente vai voltar a falar durante o curso. Tá? Então, não confundir relação de pertinência com relação de inclusão. Tá? Não se deve confundir a relação de pertinência com a relação de inclusão. Ok? E esse assunto ainda vai voltar, porque ele é bem importante. A gente, caso tenha dúvidas em relação a isso, a gente tem que esclarecer essas dúvidas. Tá, então, no caso, a relação que está aparecendo aqui é a relação de pertinência. Ela fala que X é um elemento de C. Tá, então, essa é a descrição intuitiva do que é um conjunto, e quando a gente começar a abordagem axiomática, a gente não vai ter mais uma definição, o conjunto vai ser um elemento primitivo. Tá? Vamos fazer algumas observações aqui. A primeira observação é que, como conjuntos, né, são formados de elementos, e os elementos são entidades matemáticas, mas como um conjunto também é uma entidade matemática, aliás, faltou aqui na frase, né, qualquer conjunto... Não, desculpa, tá certo aqui, né? Então, qualquer ente matemático pode ser elemento de um conjunto. Só que conjuntos também são entidades matemáticas. Tá? Conjuntos são elementos da teoria matemática. Então, você pode ter conjuntos que são elementos de conjuntos. E aí, você tem que lembrar que
essa frase aqui, eu vou trazer ela aqui para baixo de novo, né? Tá? Então, você vai ter conjuntos que são elementos de conjuntos, e, nesse caso, a relação é pertinência. Tá? Porque se alguma entidade matemática é elemento de um certo conjunto, então ela pertence àquele conjunto. A relação é pertinência. Tá? Não confundir com a relação de inclusão. Tá? Se um conjunto está incluído em outro, é porque todo elemento de um é elemento do outro. Esse assunto a gente vai ainda abordar novamente para a gente esclarecer bem. Okay? Mas o objetivo dessa primeira observação aqui é dizer que conjuntos também podem ser elementos de conjuntos. Tá? A segunda observação é sobre a abordagem conjuntista da matemática, que afirma que todas as entidades matemáticas, segundo essa abordagem, né, não é uma abordagem obrigatória, mas você pode adotar essa abordagem, e nessa abordagem todos os elementos da matemática são conjuntos, todas as entidades matemáticas são conjuntos, com exceção dos símbolos de pontuação, os símbolos de linguagem, a vírgula, a chave, né, já vai aparecer a chave lá, vírgula, chave, parênteses, né, e os símbolos lógicos, os conectivos lógicos, os codificadores e os símbolos lógicos não são conjuntos. Tirando isso, todas as demais entidades matemáticas são conjuntos. É a abordagem conjuntista, que é a abordagem que a gente vai adotar no curso. Mas a gente não chegou a isso ainda, porque a gente está ainda na abordagem intuitiva, tá? Que é a teoria intuitiva de conjuntos. Intuitiva ou ingênua, ou seja, não axiomática. Aqui tem o princípio da extensionalidade. Eu estou descrevendo ele de uma maneira relativamente simplificada. Tá? A gente ainda vai adotar esse princípio do ponto de vista axiomático, ele vai ser um dos axiomas da teoria. Quando a gente fizer isso, a gente vai descrever esse conceito de maneira mais rigorosa. Tá? Por exemplo, aqui teria um símbolo para todo, tá? Que eu estou omitindo para evitar complicações iniciais. Certo? Então, nessa fórmula aqui, teria um para todo x, que a gente está, por um momento, omitindo ele só para simplificar. Tá? Então, ainda vão vir, futuramente, na descrição axiomática, uma abordagem um pouco mais rigorosa dessa sentença aqui. Tá? O que essa sentença diz? Ela diz o seguinte, ela fala que o que vai implicar, o que vai importar para você determinar se dois conjuntos são iguais, é a extensão do conjunto, ou seja, os elementos. Então, dois conjuntos são iguais, C e D são iguais, C e somente C, eles têm exatamente os mesmos elementos. Então, C é igual a D, C e somente C, todo elemento de C também é elemento de D. Tá? Então, essa frase inteira aqui, se você for traduzir ela em língua portuguesa, ela vai dizer o que está aqui embaixo. Tá? Dois conjuntos são iguais, né? Essa parte são iguais é o que está aqui, C e somente C, né? Esse C e somente C é esse símbolo aqui, possuem exatamente os mesmos elementos. Então, X é elemento de C, C e somente C, X é elemento de D. Então, essa última frase aqui fala que C e D possuem os mesmos elementos. E se eles possuem os mesmos elementos, eles são iguais. Tá? Essa é a abordagem extensionista, né? A igualdade dos conjuntos é garantida por seus elementos, independentemente de como você descreve o conjunto, independentemente de qual conceito você usa para descrever o conjunto, ou seja, é a intenção. A intenção do conjunto são aquelas ideias, aqueles conceitos que você usa na descrição do conjunto, mas pode ser que dois conjuntos com intenção diferente, ou seja, descritos de maneira diferente, tenham a mesma extensão, ou seja, os elementos que estão naquele conjunto são os mesmos. Então, segundo o princípio da extensionalidade, se dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são iguais. Tá? Que é o que a gente está dizendo aqui. É o princípio que a gente vai adotar. Okay? Para que dois conjuntos sejam iguais, basta que eles tenham os mesmos elementos. Okay? Aí a definição de inclusão, né? Um conjunto C está contido num conjunto D, C e somente C, todo elemento de C também é elemento de D. Tá? Esse símbolo aqui, a gente vai falar mais sobre ele em breve, tá? Ele é um conectivo lógico e você lê ele dessa forma. Se X pertence a C,
então X pertence a D. Se uma coisa acontece, então outra coisa acontece. Tá? X pertence a C implica em X pertence a D. Nessa definição, também existe aqui o quantificador, tá? Que a gente está omitindo inicialmente, nessa inicial, para simplificar um pouco mais a descrição lógica, mas aqui também teria o quantificador para todo X. Tá? Essa sentença aqui está dizendo que o conjunto C está contido no conjunto D, né? Essa sentença que está aqui em cima, ela fala que C está contido no conjunto D, então C está contido no conjunto D, C e somente C, todo, né? Então, esse todo que está aqui, ele vem desse para todo aqui que a gente omite inicialmente na nossa discussão, para simplificar um pouco, tá? Aqui está o C e somente C, que a gente falou, né? C e somente C. Todo elemento de C também for elemento de D, ou seja, se X é elemento de C, então X é elemento de D. Tá? Esse símbolo aqui de implicação a gente lê com esse formato. Se alguma coisa, então outra coisa. Tá? É o símbolo que você pode ler como símbolo de implicação ou o se então. E isso vai voltar, né? A gente vai ter uma descrição mais rigorosa desses conectivos lógicos, tá? E por simplicidade, inicialmente a gente está omitindo o quantificador, que no caso aqui seria o para todo. Ok? Então, essa é a definição de inclusão. Aí, agora, uma explicação sobre como descrever conjuntos, né? A gente deu uma definição do que é conjunto, agora vamos falar sobre como descrever um conjunto. E aqui a gente vai colocar 3 opções, 3 maneiras de você descrever um conjunto. Você pode abrir chaves e simplesmente escrever em língua portuguesa quem são os elementos do conjunto, então você vai descrever o conjunto, né? Você vai fazer isso de forma literal, ou seja, você vai escrever em língua portuguesa quem são os elementos do conjunto, no caso aqui, todos os números pares menores do que 10, tá? No segundo formato, na segunda maneira de apresentar um conjunto, você pode fazer uma listagem também, tá? Então, você vai listar aqui os elementos. Você abre chave, lista os elementos, separa eles com vírgula e fecha a chave, ok? Então, essa segunda maneira de apresentar é uma listagem. E a terceira maneira de apresentar é usando o abstrator. Tá? Você vai usar aqui no começo algum conjunto que já é conhecido. No caso desse exemplo, é o conjunto dos naturais. Aí você está apresentando um novo conjunto usando a abstração, ou seja, você vai dizer que esse conjunto C é formado por todos os elementos desse conjunto aqui que já era conhecido, tal que, né, esse símbolo aqui você lê como tal que, certo? Então, esse tal que aqui, ele se refere a esse símbolo, essa barra que está ali, né? A gente lê ela como tal que, e tal que verifica alguma propriedade. No caso aqui, a propriedade é que ele é par e menor do que 10. Ok? Então, todos os elementos de um conjunto, tal que uma propriedade é verificada, é quando você descreve ou apresenta o conjunto usando o abstrator. Tá? O que existe de comum entre essas 3 maneiras de você apresentar um conjunto? É as chaves. Tá? Então, se você vai começar a apresentação do conjunto, você abre chaves, faz a apresentação, no caso aqui, em língua portuguesa, eu estou escrevendo quem são os elementos do conjunto, eu estou escrevendo literalmente quem são os elementos do conjunto. Depois que eu terminei a minha descrição, eu fecho chaves. Ou eu abro chaves e faço uma listagem e separo os elementos por vírgula e fecho chave também. Quando eu fechar a chave, eu encerrei a descrição desse conjunto. Ou eu uso o abstrator e no abstrator também. Quando eu abro chave, eu inicio a descrição do conjunto. No caso aqui, eu estou dizendo todos os elementos dos naturais. A barra quer dizer o tal que. E o que vem depois da barra é a propriedade. Tá? A propriedade que o elemento tem que satisfazer para estar nesse novo conjunto que eu estou definindo. Então, aqui eu já tenho um conjunto conhecido. Boto o tal que.
E aí, a propriedade que vai estar aqui é a propriedade que o elemento tem que satisfazer para pertencer a esse novo conjunto. Então, nesse caso aqui, esse abstrator está sendo usado para descrever o conjunto de todos os números naturais, tais que o número é par e é menor do que 10. Okay? São intenções diferentes, são formas diferentes de descrever, mas os conjuntos são os mesmos porque eles têm exatamente os mesmos elementos. Tá? A gente usa aqui na nossa abordagem que o zero é natural, o zero é par, e aqui estão todos os números naturais pares menores do que 10. Então, esses conjuntos têm exatamente os mesmos elementos, por isso eles são iguais de acordo com o princípio da extensionalidade, que a gente comentou antes. Para finalizar, a gente faz aqui um exemplo de construção dos números naturais segundo uma abordagem conjuntista. Tá? Isso é uma espécie de emulação. Tá? Então, a gente tem uma teoria, que é a teoria da aritmética dos números naturais. E a gente tem uma outra teoria, que é a teoria dos conjuntos. Tá? Quando você faz essa espécie de emulação, a gente está criando a aritmética dos naturais dentro da teoria de conjuntos. Então, eu estou descrevendo os números como conjuntos. Ok? Ou eu estou definindo os números como um conjunto. Nesse caso, eu vou definir o zero como sendo um conjunto vazio. Tá? O conjunto vazio existe na teoria, ele é um conjunto que não tem elementos. Ok? Ele não pode ser confundido com esse conjunto aqui. E aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu abri chave, listei, coloquei um elemento, porque um conjunto é uma entidade matemática e o conjunto vazio é um conjunto. Tá? O conjunto vazio é um conjunto, então ele é uma entidade matemática. Tá? E se ele é uma entidade matemática, ele pode ser elemento de um outro conjunto. Então, o conjunto vazio, ele é elemento desse conjunto que está aqui desse lado. E esse conjunto que está aqui desse lado, ele não é vazio. Tá? Esse conjunto aqui não é vazio. Tá? E esse aqui é vazio. Certo? Então, eles são diferentes. Esses conjuntos são diferentes. E esse conjunto, que só tem um elemento, e esse um elemento é o vazio, eu defino ele como sendo o número 1. Então, esse aqui é o número 1, esse é o número 0. Tá? E eu continuo esse procedimento de maneira recursiva. Então, o número natural n, ele é definido como sendo o conjunto dado pela listagem de todos os números naturais menores do que ele. Então, é o 0, 1, 2, até o n-1. Tá? Se você seguir essa regra, então o 2, ele é o conjunto que tem o 0 e o 1. Mas o 0 é o vazio. E o 1 é o unitário do vazio. Então, está aqui, eu listei os elementos, eu listei o vazio, que é o 0, coloquei a vírgula e listei o outro elemento, que é o 1, mas o 1 é o unitário do vazio. Seguindo a mesma regra, o 3. Ele é o 0, o 1 e o 2, separados por vírgulas, porque eles são os elementos do conjunto. Fecho chave, né? Encerrei a minha descrição do conjunto 3. O 0 é o próprio vazio, o 1 é o unitário do vazio, e o 2 é esse conjunto que está aqui. Tá? Esse aqui é o 2. Então, eu coloquei o 2 aqui. Aqui está o 1, eu separei por vírgula, abri chave e comecei a descrever o 2. O 2 é quem? Ele é formado pelo 0, mas o 0 é o vazio, vírgula, o 1, só que o 1 é o unitário do vazio. Aí fechei chave aqui. Quando eu fechei chave aqui, eu encerrei a descrição do 2. Tá? Mas tudo isso aqui é a descrição do conjunto 3. Tá? Do 3 como conjunto. Então, eu tenho que fechar essa chave aqui para encerrar a descrição do conjunto 3. Notem que o 2 é elemento do 3. Tá? Nessa abordagem conjuntista, o 3 é um conjunto. Todo número natural é um conjunto. O 2 pertence ao 3. Portanto, o 2 é elemento do 3. Só que o 2, ele também é formado pelo 0 e pelo 1. Então, o 2 também é subconjunto do 3, porque todo elemento do 2 também é elemento do 3. Tá? Só que isso não vai acontecer sempre. Vão ter situações em que um conjunto é elemento de um outro conjunto, mas não está contido. Ou um conjunto está contido, mas não é elemento. Ou nenhuma das duas coisas acontece, ou as duas coisas acontecem, como nesse caso aqui.
Tá? Vão ter situações na lista de exercícios que a gente vai passar para vocês essa semana, que vocês vão ter que distinguir essas relações, distinguir a relação de pertinência da relação de inclusão. Tá? Então, é uma distinção importante de se fazer, tanto que na página 3 e 4 do Anderton, tá? Esse aqui é o livro do Anderton. Se você olhar aqui, ó, então, olha o que ele fala aqui. Se A está contido em B, dizemos, né, A está incluso em B ou B inclui A. Tá? Aí ele fala, a relação de inclusão não pode ser confundida com a relação de pertinência. Tá? Então, aí ele fala assim, se você quer saber se A pertence a B, nós temos que ver o conjunto A como um único objeto. Tá? A gente olha para esse conjunto A como uma entidade matemática, porque é o que ele é mesmo. Todo conjunto é uma entidade matemática. Então, a gente olha para esse A como um único objeto, que é uma entidade matemática, e vamos ver se este único objeto está entre os membros de B. Tá? Você vai descrever esse conjunto B de alguma forma, esse conjunto B tem que ser descrito de alguma forma, e você vai verificar se o A está entre os elementos que constituem o B. Tá? Aí ele fala que, por outro lado, né, se você quer saber se um conjunto está contido em B, aí você tem que abrir o conjunto A. Então, agora você não está mais olhando o A como um elemento. Você está abrindo esse conjunto A, olhando todos os membros de A e vendo se esses membros de A também são membros de B. Essa é a relação de inclusão. Tá? E se o A for elemento de B, aí você tem a relação de pertinência. Então, nessa página 3 e 4, ele faz essa distinção da relação de inclusão com a relação de pertinência. Ele coloca aqui alguns exemplos que são bem importantes de fazer, tá? E, além disso, tem uns exercícios para vocês fazerem na lista que explora bem essa relação, essa diferença dessas relações. Ok? Então, quando o A é elemento de um conjunto, você olha ele como um único objeto e verifica se ele está na descrição do B como sendo um elemento de B. Quando você vai olhar se ele está incluso, você vai abrir esse conjunto A, vai olhar os elementos do A para ver se os elementos do A também são elementos de B. Se isso acontecer, ele está incluso. Tá? Que era o que a gente estava fazendo aqui, né? Repetindo, para encerrar. Né? Então, aqui, ó, você olha o 2. O 2 é o conjunto 0 e 1. Então, a gente abriu o 2, né? Ele é o 0 e 1. Só que o 0 e 1 também são elementos do 3. Então, 2 está contido em 3. Porque a gente abriu o 2 e todo elemento de 2 também é elemento de 3. Por outro lado, o 2, por si só, também é um elemento do 3. Tá? O 2 pertence ao 3. Essa relação anterior aqui fala que o 2 está contido em 3, mas o 2 também é elemento de 3, porque o 2 é esse conjunto que está aqui. E esse conjunto aqui, ele aparece na descrição do 3. Então, ele está listado aqui. Olhando esse conjunto como um único elemento, é aquilo que o Anderton explicou, né? Olha para esse conjunto como um único elemento, tá? Que é o mesmo conjunto que está aqui. Eles são o mesmo conjunto. Esse único elemento, ele aparece na listagem dos elementos do 3. Tá? Esse único elemento, ele está aqui. Então, se esse único elemento, esse conjunto visto como um único elemento, está na descrição do 3, então é porque o 2 pertence a 3. Okay? Pessoal, é importante vocês praticarem esse conceito. É importante ler ali as páginas 1, 2, 3 e 4 do Anderton, e fazer os exercícios que estão tanto no Anderton quanto na nossa lista, porque são conceitos importantes para vocês distinguirem. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais.